vamos dar início a mais uma tarde de estudo, né, Laís? Agora a Ju entrou com toda a sua... Tava Nossa, é tentando arrumar muito aqui, ruim. Marlene. É muito ruim ficar É, sem câmera, não é? Nossa, a gente gosta de Eu ver, de olhar acho, no a minha olho, câmera eu é. também também. acho. Eu também acho. Marlene, eu queria te Eu também não perguntar, gosto, semana não. passada eu não pude vir. Ah, Qual sim, página parou? Qual página vocês pararam? nós paramos na 126, no parágrafo terceiro, que é o pastor que resgata a ovelha. Ó, a Sônia veio, a Lucélia. Ah, achei. Ô, Laís, quando acontecer isso, se você quiser assistir o estudo, eu, por exemplo, também não participei semana passada, eu assisti hoje. Você entra no grupo Espírita Luz e Amor, Joana de Anjos, que você assiste. Tem um grupo? Acho que eu não tô no grupo. Não, No filha, não é YouTube, grupo, é no no YouTube. YouTube. As É. gravações, todas Ah, essas tá. reuniões são gravadas, Grupo Luz de Amor. viu? Legal. Certo. É. Eu tenho lá. Eu sigo o canal, sim. Tá Então, bom, vejo lá. isso. Sônia, tudo bem? Você estava sumida de nós, seja bem-vinda, viu, Sônia? Boa tarde. Sônia estava... Nós Não estávamos tava... com saudade de você, Sônia. Também estou com saudade de vocês, mas não estava dando certo, não estava muito bem, É, eu sei, Sônia. Estava tá? difícil aí para você, né? Mas Mas é vai assim passar, mesmo. né? De vez em quando a gente... Claro, Uhum. lógico que vai. Só veio para ficar o amor, o resto vai embora logo, né, Sônia? Graças a Deus, Gente, né? então vamos lá. Se alguma de vocês aí quiser fazer um apanhado, apesar de eu ter assistido... Marlene, a Lucélia chegou e deu boa tarde a todos. Eu cumprimentei a Lucélia também. A hora que eu fui cumprimentar a Sônia. Tudo bem, né, Lu? Então, vamos lá. Se alguém quiser fazer um apanhado do texto, esse item que nós estamos estudando, ele é bem grandinho, né? Que é a coragem de prosseguir em qualquer circunstância. E aí, ela vai falando de uma série de coisas, né? Ela vai falar sobre a individuação, ela fala sobre a importância de Deus nas nossas vidas, fala da dificuldade de se conseguir essa individuação, falou que a individuação é oxigênio puro de manutenção do ser. Olha que coisa mais linda, né? Isso aqui que ela falou, é oxigênio puro da manutenção do ser. E se alguém quiser falar, senão nós continuamos aí. Que está no E eu achei pastor que resgata. interessante que ela fala, Marlene, sobre o erro, né? Que o erro nos ensina, que é através do erro que nós, na maior das vezes, aprendemos. Eu achei interessante essa colocação dela aí, né? Ela comentou sobre isso mesmo. Muito, muito interessante. E a gente, né, nesse processo da nossa educação, aí ao longo da nossa trajetória, não só dessa encarnação, mas das nossas encarnações pretéritas, nós aprendimos que não podia errar, que o erro era um pecado. Ai de quem errasse. Então, a gente errava e tinha que esconder debaixo do tapete, né? E tinha que ficar jogando a culpa no outro mesmo, porque é lógico, se o erro é um pecado, se ia para o inferno, eu tinha que falar, não, quem errou não fui eu, não, foi a Ana, que se vê com ela lá. Eu não tenho nada com isso, não. E nós entrávamos nesse processo de negação, e sabe Deus quantas encarnações, né? Nós vivemos assim. E mesmo nessa encarnação, nós aqui que somos mais velhos, eu acho que talvez a Laís e a Juliana não, mas todos nós vivemos nesse processo ainda, não podia errar, né? E olha que dificuldade. Felizmente, hoje, nós estamos aprendendo, e não só com a Joana, né? Outras teorias, outras filosofias também. Mas com ela, isso estamos aprendendo.
E ela aponta a confissão, né, Marlene? Ela aponta a confissão na Igreja Católica, lá com o confessionário, que isentava a pessoa, né? Você está absolvido, você está purificado, e a pessoa acredita naquilo, né? Até hoje. Acho que foi não sei se foi a Laís ou a Carla, que comentou que isso ocorre ainda hoje, né? Então, agora, depois que ela fala que chegou a psicologia analítica, né, que as pessoas começaram a estudar e voltar, fazer a viagem interior, voltar para dentro de si mesmo. E interessante que, além das religiões absolverem, né, diante da sua confissão, eles absolviam desde que você fizesse X de oração, né? Quanto pior era o pecado, mais quantidade de oração. Então, ainda acabava um relacionamento com o divino muito deturpado, né? Oração era para apagar os erros. Oração não era para entrar em comunhão com Deus, com o sagrado, né? Com o divino. Era para apagar. Então, uma permuta completamente equivocada, né? E que, felizmente, a doutrina espírita em si não faz isso, embora alguns espíritas ainda podem fazer isso, né, de uma outra forma. E mesmo a religião católica e outras, eles estão saindo deste lugar, né? E você colocou isso aí muito bem, porque não fazer essa conexão direta com o divino, porque tem um intermediário, que é o padre, que é o pastor, que é o guru, né? Tem esse intermediário aí, demonstrando uma situação, uma condição ainda muito antropocêntrica, né? No contexto do coletivo. É o antropocentrismo, o centro no homem, né? E não no Deus, no divino. Que bom, né, gente, que nós todos já estamos caminhando. Claro que não é só a doutrina espírita, né? A Lucélia colocou aqui, eu vou ler, porque antes ela tinha colocado algo, e eu, quer ver? Ela colocou aqui, tá rodopiando aqui o meu chat, gente. Eu não sei se vai abrir, você acredita? Quer que lê, Marleninha? Quando fica rodopiando. Faz favor, Ju, porque o meu tá rodopiando aqui igual um... Ela falou assim, ó, e a ameaça de castigo e culpa, né? Quando você até comentou das orações que tinha que fazer quando fazia confissão, né? Eu acho que foi nessa hora. E depois ela falou, não tinha pensado nesse aspecto da oração, Marleninha. Piora tudo. Que é a gente pagar com as orações, né? Que acaba sendo automático, né? E quando a gente pensa nesse intermediário, igual a Ana falou, a gente deixa de ter essa conexão direta, né? Eu não preciso do outro para me conectar com o divino, né? Que é o que a gente fala aqui. Então, caminhemos. Eu leio, vamos fazer. Esse jeito está muito bom, né? Que eu acho que nós estamos estudando. O pastor que resgata a ovelha perdida, e ela usando a metáfora, né, da parábola. O pastor que resgata a ovelha perdida torna-se mais vigilante em relação a ela, assim como as demais, evitando-se excesso de confiança, porque à medida que o rebanho avança, existem desvios e abismos perigosos. Olha que interessante. Vou ler só mais um e a gente comenta. Ante a ovelha que foge, a atitude do pastor é o socorro maternal. Nada obstante, às vezes, o animal rebelde liberta-se dos braços protetores e novamente desaparece, optando pelo desvão no qual se oculta. Em tal situação, em seu benefício, o pegureiro assume o seu ânimo e vigoroso aplica-lhe o cajado ou atiça-lhe o cão
encaminhando de volta ao aprisco. Eu lembro até que um dia que nós comentamos sobre isso, que eu falei da atitude maternal, aí dele entrou no contraponto aí, ó, e dele, esse é do seu tipo, ó, dá o cajado na ovelha e fala assim, minha filha, ou vai agora. Comenta aí, Deli. Eu lembrei de você na hora que eu li isso aqui. Eu também, a hora que eu li, me lembrei disso. Falei, tem hora que você tem que fazer valer o seu ânimos, né? O ânimo fica muito mansinho. E isso é na vida da gente, no dia a dia, né? Com os filhos, com as pessoas, quando você não quer que avance o seu limite, né? Porque em tudo a gente tem que colocar limite. Então, às vezes, você é obrigada a fazer valer esse ânimos aí, né? E aí a gente vai buscando esse equilíbrio, né? Que é tão difícil, o equilíbrio é que é difícil, né? E também a vigilância, né? O vigilante. Jesus disse, vigiai e orai. Então, a importância da vigilância, não vigiar o outro, mas vigiar a si mesmo, né? Como estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em relação às pessoas com as quais convivemos, não é mesmo? Verdade, é isso mesmo. Marlene, Então, olha que aqui, interessante aqui. Aquele dia aqui, só um minutinho, Nara, que aquele dia que entrou, ainda eu lembro que eu reverenciei a atitude maternal, tá? E ele ainda brincou e falou, não que ela brincou, ela mostrou mesmo o posicionamento dela. E agora a Joana toca nesse assunto. É interessante que nós temos isso, né? O ânima e o ânimos, e às vezes você esconde um, né? Mas eu acho que todo mundo de vez em quando levanta o cajado, sim, né? Você entra nesse aprisco e toma atento, senão você vai ver lá isso. Está pensando que são só colinho de mãe? Pode falar, Nara. então, eu penso que como ela está usando essa metáfora, quando ela fala torna-se mais vigilante em relação até às outras, é a consciência da pessoa, né? Aí está representado, talvez, pela consciência, né? O pastor é a consciência nossa, que às vezes, quando a gente se perde, a gente fica mais vigilante quanto aos erros, os desvios, olha lá, ó, mais vigilante à medida que o rebanho avança. Então, talvez seja nós mesmos, quando nos acontece de nos perder, né, nós ficamos nessa situação, a gente, para não cair novamente, a gente vai observar com maior vigilância os desvios e os abismos, que são as dificuldades que vão surgir na nossa vida. Então, ante a ovelha que foge, a atitude é sempre maternal. Sempre que nós quisermos, Deus estará ali nos amparando, nos fortalecendo. Nós temos o nosso anjo de guarda a nos inspirar para tomar o caminho que é adequado e tudo, né? Mas muitas vezes que nós fugimos novamente dos braços protetores, como ela usa aqui, significa a nossa ainda fraqueza, imperfeição. Então, vem o cajado. Então, no meu entender, esse cajado, ele, na verdade, são as dores, os sofrimentos, que a própria lei, o mecanismo da lei, estabelece para todos nós, né? Então, não é que o pastor vem lá com o cajado, né, dele, mas assim, a vida nos traz esses, vamos dizer, essas dores, esses sofrimentos, encaminhando-nos de volta. Às vezes não precisa acontecer nada, né? Uma situação de dificuldade que nos surge, nos faz refletir muito e retomar o que eu fiz, por que eu fiz isso. E retomar como é que eu estou na minha sintonia com esse pastor, que é sempre maternal. Porque eu acho que nós não podemos mudar a nossa convicção desse Deus
que, apesar de abstrato para nós, ele assim, deve ser sentido por nós, compreendido na forma pessoal e particular nossa. Mas nós não podemos perder isso, porque esse Deus, gente, assim, é a infinita bondade ainda. Ainda não, é a infinita bondade para nós que ainda nem compreendemos direito, mas isso é muito claro, né? Eu penso. Inclusive, isso que você comentou aí está no parágrafo nós seguinte. recebemos uma pessoa. Está no parágrafo seguinte. Nós recebemos uma pessoa aqui, a Tânia Maria. Seja bem-vinda, viu, Tânia? Se quiser abrir a câmera, senão... Ai, desculpa, Marlene, eu não te ouvi. Pode falar, Ana. Eu não te ouvi. É O que porque você falou? uma pessoa nova aqui, a Tânia Maria. Ah, Ué, sei. é a Taninha. Oi, Taninha, você apareceu. A Taninha, Ana, lembra? Olha, que gracinha. Eu já mandei muito para ela, mas pode ela não falar. apareceu. E eu desisti, parei de mandar. Ah Os lá, aleluia. Eu já ia fazer uma reunião de desobsessão achando que você tivesse desencarnado, porque a gente Pois passa é. recado, você some. É verdade. Não, você tem certeza, está encarnado. Tá tudo bem? Tô. Que alegria, muito seja bem-vinda. Obrigada. Saudade do grupo. A Tânia participava conosco, né, Joana, lá no presencial. Só faz 2 anos e meio que ela está afastada. Só. Muito bom Seja filha. bem-vinda. Obrigada. Isso mesmo. Ô, Ana, pode falar, bem. Não, isso que a Nara explicou está no parágrafo seguinte. Está logo no parágrafo a seguir, sobre o pastor vigilante sendo a consciência. Eu ia comentar isso, que nos parágrafos seguintes ela vai realmente expandir esse tema, é isso, o autoconhecimento. Então, esse ânima e ânimos não é com relação ao outro, é nós conosco mesmo. Quer dizer, primeiro eu sou condescendente, puxa, eu errei de novo, né? Mas eu sou ser humano. Mas, de repente, você tem que ter uma atitude séria. A Marlene já até comentou aqui que, às vezes, ela falou, epa, Marlene, isso não. E é isso aí, a gente tem que ser mais rigoroso conosco mesmo, né? Aqui para frente ela vai até falar que o ocidental, que a gente acostumou a não olhar para si mesmo e aí acabar jogando a culpa para o outro. Então, eu acho que seguindo a leitura aí vai completando o assunto, né? É isso mesmo, eu ia falar isso para a Nara. Aqui, Nara, esse do Archote aí no outro, é em relação a nós, não é a Deus, não. Deus é Deus. Mas, oi, Deli, toca a leitura então, porque você já está Não, Marlene, eu não falei que é a correlação a Deus. Eu falei que quando a gente se afasta, né, surgem as dores para nos encaminhar novamente para esse Deus que é sempre magnânimo, bom, né? As dores é que são esse cajado, né? São dores. O cajado, o archote, o relho, o chinelo. Então, vamos... Mas a gente que já tem um certo conhecimento tem que usar a inteligência a nosso favor e não esperar vir as dores. Nós já conhecemos a nossa sombra, os nossos defeitos, vamos com o cajado em cima. Não mais isso, você já aprendeu. Aí, se depois disso ainda falhar, aí sim, as leis naturais vão interferir, né? As leis divinas. Se você for contra a lei, vai sofrer as consequências, né? Continua a leitura? É, portanto, inadiável o dever de prosseguir-se no compromisso relevante sob qualquer custo, seja qual for a circunstância em que se apresente. A insistência de que se dá provas quando se optando pela situação doentia, pelas sinuosidades do comportamento sem responsabilidade, propele à consciência o pastor vigilante,
a impor sofrimentos que se encarregam de apontar o rumo correto, de encontrar se o que se está extraviando ou foi deixado na retaguarda. É tudo isso que a gente acabou falando aí, né? Continua a leitura? É isso mesmo. Vai, lê mais um pouco e depois a gente vai passando para outro. Vamos lá. O ocidental acostumou-se com os limites da emoção e adaptou-se aos prazeres da sensação, de tal modo que tudo aquilo que o convida à inversão desse comportamento parece-lhe de difícil aplicação. E por tal razão, evita viver a proposta de olhar para si mesmo, para dentro, de autopenetrar-se para descobrir os incomparáveis tesouros da alegria íntima, da vivência elevada, sem cansaço, sem ansiedades nem expectativas. Esse esforço é realizado somente quando não tem outra alternativa e quando apresenta cansaço em torno do conhecido gozo dos sentidos. Esse parágrafo é tudo, né? Quanto esclarecimento é esse parágrafo, né? Puxão de orelha em nós ocidentais. É o que a Ideli falou, né? Toda a obra dela de psicologia, ela nos convida a fazer essa viagem interior, para nos autoconhecermos, né? Toda a obra dela. É muito interessante. E a gente fica mais voltado para o mundo externo, né? Nós ocidentais. Os orientais já têm aquela tradição, desde criança, através da meditação, entrar em contato com o nosso mundo interno. E os ocidentais não, ficam mais voltados para o outro, para o mundo externo, e esquece de fazer essa viagem. É muito interessante, porque enquanto a gente está voltado para o outro, a gente se distrai com as nossas dificuldades, né? Eu faço meditação assim, 5 minutinhos, 10, e eu já observei muito isso em mim. Eu quero estar antenada com o exterior, porque acostumei, né? Então, estou nesse exercício aí agora. E é bem isso que ela fala, né? Muito interessante. Então, vamos caminhando, O Daniel Nara? Goleman tem um livro que ele chama O Foco. Até tenho ele ali. E ele fala que nós devemos, né, manter sempre em equilíbrio os 3 tipos de foco. O foco externo, o foco no outro e o foco interno. Então, nós temos que fazer esse treinamento de equilibrar, de harmonizar os 3. Nós temos que focar no mundo externo para saber o que se passa ao nosso redor. Nós temos que focar no outro para perceber o que é que se passa com o outro. E temos que focar em nós mesmos para ver o que é que se passa em nós. Eu acho isso muito interessante, né? Porque ele não esqueceu do foco interno, que é esse que Joana também nos convida. Então, são os 3 focos que têm que estar em equilíbrio. É verdade. E a porcentagem maior desse foco tem que ser na gente, né? Se for ver, né? É equilíbrio, Ju. Equilíbrio dos 3. Tá, obrigada. Você vai ler, Nara, ou não? Passa para outro. Posso ler. É necessário passar por todas essas experiências, experimentar dificuldades e acertos, sofrer perseguições e ser eleito, porque tudo isso faz parte da constituição arquetípica da evolução. E ninguém pode vivenciar um estágio sem passar pelo outro. Essas necessárias capacitações desenvolvem os sentimentos,
aprimoram a visão em torno da vida, amadurecem o ser psicologicamente, trabalhando-lhe o self, a fim de que todos os seus valores profundos abram-se em benefício da individuação. Então, eu entendi aqui que esse processo é natural para todas as criaturas. Todos nós, nessa caminhada evolutiva, vamos ter as experiências de erro, de dor, de dificuldades, de acertos, né? Ela fala aqui, ó, sofrer perseguições e ser eleito. Quer dizer, são situações que todos vamos enfrentar. Porque a vida, ela se constitui, não é tudo bonitinho. O erro, o acerto, são experiências que o espírito passa, que o mune, que o capacita a novas conquistas. E a Joana fala muito isso, são desafios, não é sofrimento, não é dor, não é castigo, nunca pensar que Deus está castigando, mas ver isso como desafios num processo necessário de crescimento, de aprendizado. Então, ela fala, é necessário passar por todas essas experiências, experimentar, porque isso faz parte desse processo evolutivo, olha lá, da constituição arquetípica da evolução. Quer dizer, de tudo aquilo que já conquistamos, né? Seja as vivências que se constituem no nosso arquétipo, vamos dizer, individual, como do arquétipo coletivo, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em grupos, sofremos a influência da cultura e do lugar que vivemos, das experiências com o nosso próximo, né? Os nossos próximos. Então, faz parte. E ninguém vivencia um estágio sem passar pelo outro. São passos naturais. Para a gente aprender uma certa coisa, nós temos que caminhar. Eu uso muito, assim, com as minhas netas, minhas meninas mais, assim, eu falo assim, então, você quer saber tal coisa, você tem que primeiro aprender a dividir, a somar. Aí quer saber um procedimento lá da matemática, de juro, de não sei o quê, de metragem. Você tem que primeiro aprender as 4 operações, para depois você chegar num outro aspecto. Assim também o espírito, né? Nós não podemos querer atingir grandes conquistas se não aprendermos os pequenos servicinhos, a gente fala, né? O Emmanuel fala muito isso, aprender a cuidar bem do meu corpo, da minha casa, dos pequenos serviços ali da cozinha. Eu quero ser uma grande empresária. Se você não sabe cuidar nem das coisas que você tem que tomar conta, como é que você vai ser uma boa empresária, né? Esse é o caminhar evolutivo. Aí ela fala aqui que essas necessárias capacitações vão desenvolver os sentimentos. Porque, gente, é aprendendo a conviver com a minha irmã, com o meu irmão, com o meu filho, com o meu companheiro ou companheira, que eu vou desenvolvendo a paciência, a renúncia, para amanhã eu conseguir aprimorar a visão em torno da vida. É o que ela fala aqui, ó. E vai desenvolvendo isso para aprimorar a visão em torno da vida, amadurecer o ser psicologicamente. Então, quando a gente atinge alguns passos, dá alguns passos assim, a gente tem uma visão diferente com relação à vida, às coisas, aos outros, né? Aí ela fala trabalhando o self, porque essa conexão profunda que vai sendo desenvolvida com relação a esse self, vai nos propiciar o atingimento da individuação. Eu penso que é nesse sentido. Eu chamo a atenção aí para o final do parágrafo, em que ela fala assim, ninguém pode vivenciar um estágio sem passar pelo outro. Então, eu destaco aí o verbo vivenciar, que é diferente de
viver simplesmente. Vivenciar é sentir a situação profundamente. Então, você tem que vivenciar bem, né, aquela determinada situação, aquele determinado desafio, senão você vai atropelando todos os outros. Muito bem lembrado. Gleide, você continua bem? Normalmente, tá fechado o seu áudio, Gleide. Normalmente, as criaturas queixam das cruzes que carregam e as fazem sofrer, parecendo-lhes injusto ter que as conduzir com dificuldades, vivendo em situações difíceis e ásperas. De alguma forma, o conceito e peso da cruz estão muito vinculados ao complexo da infância, que se encarregou de dar a visão do mundo. De acordo com a educação recebida, a criança passa a ter conceitos da existência que são herdados dos pais. Por essa razão, para alguns, o que constitui fardo, para outros é aprendizado valioso. Nossa, interessante essa experiência, porque nós não nascemos, por exemplo, nós nascemos com amor incondicional. Mas depois a gente começa a aprender com a infância, com as experiências, a ter preconceito, a evitar uma coisa, os próprios pais vão conduzindo ali a criança de uma maneira que ela vai herdar esse conceito, né, que os pais tiveram, né? Mas agora, com a doutrina espírita, eu acredito que a gente está aprendendo a ressignificar e entender todas as experiências novamente, passando agora pelo crivo, né, da razão, do equilíbrio, e pensar se nós somos assim mesmo, né? Fazer uma revisão nos nossos conceitos, nos nossos valores, nesses entendimentos. Então, eu acho que nunca é tarde para que a gente não mude algumas coisas que nós aprendemos. Então, isso eu acho assim, que aí que está a mudança. É o trabalhar no interior. Nossa tarefa agora é trabalhar o interior, para verificar o que eu posso mudar. E como que eu identifico? Sentindo. É pelo sentimento. O que eu estou sentindo? Aí você vai analisar isso, identificar e falar, e por que eu estou sentindo isso? Qual a causa? E mudar esse pensamento. E mudando o pensamento, você muda o sentimento, naturalmente. Então, refazer esse interior, essas fórmulas herdadas, é uma tarefa também nossa, né? Da vida adulta, eu acredito. Por isso que fala assim, ó, as criaturas queixam das cruzes que carregam e as fazem sofrer, parecendo injusto ter que as conduzir com dificuldades, vivendo em situações difíceis e ásperas. Quando é assim, quem é que queixa? Queixa é a pessoa que acha que o problema está no outro, e não está. Está dentro dela. Se ela analisar o sentimento dentro dela e modificar, ela não vai mais culpar. Toda pessoa que é muita queixa, que passa a culpa para o outro, é porque ela não resolveu ainda dentro dela essas pendências. Então, a Joana faz um convite a esse autoconhecimento fervoroso de modificação de conceito aprendido, herdado, do que passou, porque ainda está em tempo de mudar, né? Pelo menos eu acho que é isso, para mudar as coisas, essa visão de mundo que nós tivemos da infância. Não sei
se é fácil. E aproveitando aí que a Gleide falou, essa visão de mundo que nós tivemos na infância, eu vou pedir à Laís, por gentileza, que ela é junguiana, que ela explique para nós o que são e como são esses complexos. Porque ninguém, aliás, melhor que ela, para nos falar sobre eles. Se for possível, Laís, por gentileza. Oi, Ana. Eu posso tentar, né? Mas o mais importante é a gente ir conversando, né? O que eu entendo é que a gente, quando a gente nasce em uma família, né? A gente aprende, né? E herda, até inconscientemente, muitas crenças, valores, né? Até da nossa cultura, a cultura em que a gente é colocado, né? Em que a gente nasce. E a partir disso, desculpa, a gente vai precisar, no nosso processo, quando a gente vai crescendo, separar o que os pais passaram para nós e o que é nosso. Isso faz parte do processo de individuação, a gente se individualizar, né? E, às vezes, a gente herda os complexos dos pais, inclusive, de forma inconsciente, né? Então, o que é complexo, né? Complexo é tudo aquilo que a gente... explicar de uma maneira didática, aquilo que nos incomoda. Por exemplo, complexo de inferioridade, o mais fácil assim, de entender, né? Às vezes, isso pode ter sido herdado dos pais, de forma inconsciente ou não, né? Então, é importante a gente ter consciência do que a gente tem dificuldade em lidar, né? Seria mais ou menos isso a pergunta, Ana? É exatamente isso que você respondeu. É aquilo que marca na infância, né? Que deixa marcas profundas. Profundas, E que a gente exatamente. carrega pela vida onde a gente tem toda. mais dificuldade. Isso. Onde é o nosso ponto fraco, entre aspas. Acho que fica E que a fácil de gente entender. carrega pela vida E são afora, né? vários. Isso. São vários. A gente vai... Na infância, a gente não tem como ter consciência de quais complexos estão ativos ali. Quando a gente vai ficando adulto, a gente vai percebendo, né? Por exemplo, em alguma situação que me incomodou, é importante a gente pensar, por que será que tal pessoa me irritou? Ou tal situação me deixou incomodada? Será que pegou em algum complexo meu? Então, é esse exercício que a Joana nos convida, a gente refletir. Será que eu estou repetindo uma atitude do meu pai, da minha mãe, que foi passando de geração em geração? Então, isso é ter consciência do nosso ponto fraco, né? E são vários, né? Não é um só. Né? Então, é mais ou menos isso. Porque ela fala complexos da infância, mas que vão repercutir na né? vida adulta. Lá na vida adulta, que nós carregamos. Sim, exatamente. É isso aí. Ô, Laís, continua então, né? Espera aí, a Luciana colocou. Continua, onde? Pais ou tinha adquirido por ter sido imposto pela família? É uma herança imposta, né? Às vezes, né? E às vezes não, né? Muitas vezes sim. Eu estou jogando assim. Que às vezes ela é tão repetitiva, aquele conceito, que vai impregnando, né? Nos filhos, Não sei, a Laís pode falar melhor, né? Muitas vezes a gente vai repetindo, né, de geração em geração, o mesmo problema. Se a gente for observar, por exemplo, problema de alcoolismo, aconteceu com o pai, com o filho e vai passando. Um exemplo, né? Então é importante tomar consciência do que está repetindo. Eu estou repetindo alguma coisa da minha família, né? Para não ficar inconsciente. O que fica inconsciente nos domina. É importante ter consciência para a gente poder mudar. Então, nesse sentido. Onde parou mesmo? É a pessoa dela? Laís, é isso mesmo? Laís, eu tenho uma pergunta também. Ai, gente, não sei se eu sei responder. Será que mas se você não souber, você fala, vou chutar o balde. Essa super... Aí eu passo para a Nara, para a Marlene, para a Ana, para todo mundo aqui. Não, essa super... É só você chamar os universitários. Eu não entendi. Tá.
Essa Repete aí para superproteção, nós, Gleide. essa superproteção dos pais, esse cuidado de passar, por exemplo, experiências deles e fazer com que a pessoa, com que os filhos fiquem prevenidos quanto àquela experiência que os pais tiveram, então a experiência deles. E aí eles começam a passar aquele medo, aquela fragilidade que outra pessoa passou, quase que no sentido de blindar os filhos. Essa que é a intenção, talvez, dos pais. Isso seria um complexo de blindar materno. os filhos contra o amor maternal, de superproteção. O excesso seria um complexo materno, exato. Exato. Aí, tá vendo? Complexo materno. E agora que eu vejo isso, análise através de Joana de Ângeles, eu também fiz isso com meus filhos, provavelmente. Agora, infelizmente, agora que eu estou acordando, que eu deveria propiciar a eles uma autonomia para que eles mesmos fossem criando os próprios conceitos e análises, para não ficar com aquela posição de preconceito herdada dos pais sobre determinados fatos e acontecimentos. Então, isso é muito interessante a gente refletir na educação, né? Porque nós podemos bloquear muitas coisas, dificultar muita coisa na educação dos nossos filhos, e eles não, vão errar outra vez. Por exemplo, se teve uma experiência não muito boa nos relacionamentos, por exemplo, a mulher, por exemplo, foi traída pelo marido e tal. Aí ela pode passar uma impressão do filho que nenhum homem presta. E eu Isso, exatamente. Eu vou ter essa crença limitante que nenhum homem presta, eu generalizo. E o que acontece? Isso pode me prejudicar muito depois nos relacionamentos que eu tiver. Então, é muito interessante nós discutirmos isso, para que a gente assim, se policie muito o que é meu, o que é uma construção minha, o que é do outro, diferenciar muito bem isso. Eu me policio muito atualmente, com 71 anos, eu me policio muito, que eu fico assim, eu fico falando muito para o meu marido assim, ele fala, nossa, fulano fez dos filhos, né? Eu falo, a nossa época é diferente, olha, deixa ela ver o conceito, deixa ele ver o conceito agora deles, é muito diferente do nosso relacionamento, é diferente da formação da nossa família, do nosso calma, vamos ser mais neutros, vamos ser mais imparciais, vamos ter mais calma. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? Você estudar bem isso, para não ficar acentuando, principalmente nos filhos, conceitos seus que você também tem que modificar, né? O entendimento. Então, eu acho a discussão exatamente essa que a Joana deve estar falando, né? Que é inconsciente, se a gente tem um conceito de uma coisa errada sobre determinado moço, ou o primeiro namorado, as coisas, todas essas impressões, a gente vai jogando com o inconsciente e fica aquela sombra. Aí vai ficar fazendo parte do inconsciente, não é, Laís? Não sei, não é assim? Você faz parte, depois aquilo É isso mesmo. Que bom que você está tendo consciência, né? Agora seus filhos que vão ter que ter a própria consciência deles, né? Não é responsabilidade sua mais, é deles. Obrigada. Então vamos lá, Laís. Arnete? Oi, bem. Quem chamou? A Nilza. Eu quero só falar A Nilza, pode falar. Não, assim, aqui eu tenho um livro aqui que chama
Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, que fala sobre complexos, assim, que tem os tipos de... Ai, desmarquei aqui. De complexo, gente, eu não tinha visto. Olha, eu tenho um livro aqui e não tinha visto. Olha aqui. Eles falam assim, complexos... Cadê? Eu perdi. Aqui. 4 complexos. 5. Fala assim, ó, complexo de culpa, o complexo de Édipo, o complexo de Electra, o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Mas tem mais, não são só esses, não. Foi citado que a Joana tem no livro Plenitude, no livro Triunfo Pessoal. Esses são os básicos, né? São os básicos, assim, que ela citou nas obras que foram, achei assim, interessante. Olha, vocês estavam falando de complexo, deixa eu procurar essa palavra. E aí achei ela nesses 5 tipos. Só para a gente ver. Vai. Leia direitinho e traz para nós a próxima reunião, o próximo Aí é encontro. ótimo, porque nós estamos estudando. Então, o nosso interesse é aprender, né? E os complexos, eles estão muito ligados às emoções. Muito ligados, né? Então, o mais comum que a gente sempre ouviu falar foram os complexos de Édipo e de Electra, né? São os mais ventilados. Isso mesmo. Toca o barco, Laís. Obrigada, viu, Nilza? Semana que vem você dá uma pincelada aí para nós, no início. Aonde parou a pessoa deve, é isso mesmo? Né? A pessoa deve aprender desde cedo a enfrentar os fenômenos existenciais como parte do seu programa evolutivo, o que equivale a significar que, se dando conta da própria sombra, não a deve transferir para outrem, mas cuidar de diluí-la, mediante a compreensão das ocorrências. A sombra tem uma vestidura moral em contínuo confronto com a personalidade ego, exigindo, por isso mesmo, o grande esforço de igual magnitude moral para conscientizar-se, compreendendo e aceitando os fenômenos perturbadores que lhe ocorrem como inevitáveis. Tem mais um de baixo que é pequenininho, aí você fala, fazendo um favor. A maioria, no entanto, não aceita como inerente, elemento constitutivo de todos os seres, portanto, presente em todas as vidas. O que a gente estava falando, né? Ela está falando da sombra agora, né? Aqui, justamente a gente até adiantou, né? Aquilo que a gente reprime, que a gente fica inconsciente, nos domina através o que ela chama de sombra, né? Agora, esse último parágrafo que eu li, eu não entendi muito bem. Alguém entendeu? A maioria não quer mostrar a sua sombra. Não aceita que tem esse lado sombra. Justamente sim, não aceita como inerente. Essa viagem interior. No próximo parágrafo, ela comenta sobre isso. É o próximo parágrafo. Então, nós temos inveja, mas não posso ter inveja. E uma coisa que é interessante... Isso mesmo. Eu só ia completar, Ana, que você está falando. Lembrei aqui que sombra, às vezes, não é algo ruim, né, necessariamente, que a gente acha que é ruim. Pode ser uma coisa boa entre aspas. Tudo entre aspas, né? Porque o que é bom e ruim depende de quem está... Isso ela já falou para nós, Laís, em outras obras. Legal. Só retomar isso, né? Que a sombra é algo que eu não sei lidar em mim. Que a sombra inclui tanto a nossa parte boa como a nossa parte ruim. Está tudo lá no inconsciente. Legal, que já foi falar. Né? Uhum. É sempre bom lembrar isso, né? Pode continuar lendo, então? Oi? Vou passar para a Ana agora, porque a gente vai... Estou seguindo a minha tela aqui, viu, gente? Então, rejeitar ou ignorar a sombra é considerar-se candidatar-se a conflitos contínuos que poderiam ser evitados
como se reconhecesse a ocorrência desse fenômeno próprio do ser humano. Ela faz parte do ser de igual forma como o ego, o self e todos os demais arquétipos que são as heranças do largo trânsito da evolução. Então é isso aí, né, gente? Nós não podemos, não devemos nem rejeitar e nem ignorar a nossa sombra, porque nós vamos ficar presos a conflitos contínuos e nós não vamos ter condições de diluir, né? De fazer essa diluição, de fazer essa conexão do ego com o self, que Joana vem recomendando para nós desde a primeira obra dela, que nós começamos a estudar aqui no grupo. Ela nos alerta para isso. Faça a ponte, ela usa o termo ponte, faça a ponte entre o ego e o self, diluindo a sombra e conectando com sua luz. Brilhe a vossa luz, disse Jesus, maior psicólogo que a humanidade já conheceu, né? Brilhe a vossa luz. Então, nós temos que conciliar isso aí, diluir, fazer essa conexão, fazer essa ponte entre os dois, entre o consciente, a consciência, que é o ego, não em sua totalidade, e o self, que é a consciência em sua totalidade, justamente por ter essas duas polaridades, a luz e a sombra, que nós temos que manter em harmonia. Por isso que é mais fácil nós lançarmos culpa nos outros e procurar tudo que é externa a causa das coisas. E é uma dificuldade imensa o autoconhecimento e aceitar realmente fazer essa viagem interior. Porque ela é trabalhosa e ela vai fazendo com que a gente renuncie a si mesmo. Por isso que Jesus fala, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque quando você faz isso, e você faz essa análise profunda e trabalhosa, e é dolorida dentro de você, você fica melhor, porque você para de culpar os outros. E por pior que a pessoa haja com você, te ignore, ou seja agressiva com você, ou te julgue. Por isso que na cura de todos os conflitos, doenças, a raiz da cura está em você se amar mesmo, profundamente. Quando você se ama profundamente, se conhece profundamente, cuida de você muito bem, você começa a se libertar desses conflitos internos e você começa a ter mais habilidade em entender do outro. Por isso que você começa a crescer a empatia, o entendimento, a paz, o diálogo, porque quando você começa a fazer esse trabalho em você, você entende melhor o outro. Senão você já reage, você quer jogar a culpa no outro, você terceiriza. Tanto é que outro dia, na aula lá, eu tenho uma oficina na Unesp do autoconhecimento, da oficina de autoconhecimento. Então, eu falei assim, todos esses lugares que prometem cura externa estão lotados os lugares. Por quê? Por quê? Porque toda a cura vem de fora, vem de alguém, vem de fora. E pouca gente está no autoconhecimento, nesse estudo nosso de Joana de Ângelo, que nós estamos aí descobrindo sobre nós mesmos. Tem pouca gente, porque a maioria, por conforto,
por sempre esperando alguma coisa de fora, é mais fácil mesmo, é um caminho mais fácil, é um caminho que é leve, né? É gostoso. E esse de autoconhecimento, de conhecimento, de saber, né, as coisas, inclusive, né, na metodologia, né, na área que nós estamos conhecendo da evangelização de espírito, tem 4 processos: o conhecer, o refletir, o sentir e o agir. E no conhecer, conhecer o quê? Suas próprias dificuldades. Conhecer o quê? O seu planejamento encarnatório. Conhecer a sua ambientação. O autoconhecimento. Agora, refletir o quê? Ter uma comparação interativa entre nós e o meio que nós vivemos. Então, nós passamos a nos ver espíritos eternos, deixamos de ver a pessoa como um corpo, uma idade, tudo desaparece, né? E nós começamos a ver o outro e nós mesmos como espíritos, com desejos, aspirações, novas oportunidades para compreender a existência como espírito. Então, necessita de reflexão. E sentir. Sentir quando eu converso com a Laís, de espírito para espírito, e percebo a força dos sentimentos que atuam nas suas decisões e escolhas. Saber como ouvir, como sentir o que mais atormenta o espírito, procurando, assim, auxiliar um conhecimento trazido pelo Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Por isso que agir, né, o planejamento reencarnatório, na verdade, qual que é o objetivo da nossa reencarnação? Uma reorganização energética do nosso perispírito. E porque todos os nossos atos realizados pelo Espírito, eles deixaram vibrações no nosso contexto perispiritual através de uma memória em que a consciência filtrou e armazenou. Então, esses registros podem ser imantados de energia positiva ou negativa. Agora, se você agir como o pastor aí de que nós estudamos hoje, com vigilância, atenção para os fatos que desenrolam em nossa vida, para que nós não venhamos a perder a sublime oportunidade de nos ajustar com as leis divinas, que é o imperativo de toda evolução. Esse trecho eu tirei na metodologia da evangelização de espírito, que tem etapas, né? Como conhecer, refletir, sentir e agir. E segue muito, é o método de Kardec de educação, né? de etapas também, para educar e modificar o espírito. Joana de Anjos. Muito bom. O pessoal já está até saindo, Gleide, então acho que a gente tem que... O horário já você vai ajudando aí. Só vou sugerir, que eu tive até a intenção de falar para a gente ler, para terminar, mas agora realmente não dá. Mas se todo mundo puder ler só esses últimos parágrafos, que ela vai fechar esse assunto do pastor aí, comparando com a criação mítica, né, de Adão e Eva. É bastante interessante, mas não significa que a gente não vai reler no próximo encontro nosso. Tânia, muita alegria nos nossos corações. Tchau, menina. A Sônia eu ia falar, mas a saiu. Esteja sempre conosco, tá? Taninha, não falta. Gente, só para perguntar, vocês têm conhecimento do Sexto Céu que vai acontecer em janeiro em Uberlândia? Todos? Tem? Todas? Tem? Viu? Vai ser dia 20, 21 e 22 de janeiro. As inscrições estão sendo realizadas agora. Eu vou passar para você, assim, no grupo. Quem quiser. Passa para nós. Tá. Esse encontro é maravilhoso, viu? Vai ter muita gente fina, muita gente chique lá, viu? Coloca lá no do Joana de Ângeles para nós. Eu vou pôr.